Bem-vindos ao primeiro workshop online de ilustração científica voltado ao desenho entomológico em Nanquim. Eu me chamo Daniela Benar, eu sou bióloga e ilustradora científica. Durante 1 hora eu vou passar para vocês os principais materiais e as técnicas que usamos em Nanquim. Vamos também fazer alguns exercícios que vão ser fundamentais no desenvolvimento de vocês no desenho. Todo o material desse curso é apostilado e está disponível para download na página do Museu de Zoologia. Bons estudos! Vou começar o workshop falando das nossas queridas canetas de Nanquim. Canetas e penas. Essas daqui são as penas. Essa daqui já tá com a ponta. A gente encaixa essas pontas aqui nela, nessa haste aqui. E mergulha no nanquim. Essa daqui o pessoal tem que ter um pouco mais de destreza na hora de usar, porque se você para o traço, ela empoça o nanquim e faz um borrão na sua ilustração. Então, tem que ter um pouquinho mais de prática para usar ela. Aí, nós temos os recarregáveis. Dentro dessa caneta tem um reservatório, onde a gente abastece com nanquim. Para essas, eu gosto de usar esse daqui, porque já facilita o processo. Vou tampar aqui para vocês não verem a marca, né? Apesar que eu acho que é a única que tem no mercado. Aí você recarrega. O problema dessas canetas recarregáveis é que os números menores, como a 005, 01, assim que você acabou de usar elas, você tem que desmontar a caneta e deixar elas de molho num detergente apropriado com um pouquinho de água, porque o nanquim seca e acaba estragando as pontas da caneta. Então, para números menores de caneta, eu acabo usando a descartável, porque às vezes você tem que parar, né, o desenho que você está fazendo para fazer outra coisa, e quando você vai voltar, né, retomar o desenho, já entupiu a caneta. Aí eu uso muito mais as descartáveis. Apesar de ser descartável, elas duram muito. Então, dá para fazer bastante ilustração. Aí eu tenho várias marcas, umas até famosinhas, outras nem tanto. E vários números. Isso de ter vários números, eu vou ensinar um macete para vocês, na hora que estiver desenhando. Quando estou fazendo detalhes menores, eu uso as canetas de numeração menor. Então, 005, 01. E para fazer alguns contornos onde são áreas de sombra, eu uso os números maiores, 03, 02. Então, essa daqui a gente usa até acabar, descarta, e essa fica para sempre com a gente, se a gente sabe cuidar bem do material. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os papéis. Qual papel usar para fazer a ilustração em nanquim? Papel branco, porque realça muito mais a ilustração. E os artigos científicos, o material que é feito em nanquim, ele costuma ter o fundo branco. Tem que ser um papel liso, porque ajuda a deslizar a caneta. Papéis texturizados podem comprometer os traços retos. Um papel de uma gramatura superior a 180 ou igual, né? A gente fala os papéis de alta prensagem. Aí nós temos vários tipos de papel. Desde as linhas escolares, onde a gente consegue achar nas papelarias em geral, até os técnicos
E esses são excelentes. Esse é o que eu mais uso nas ilustrações científicas. Ele é super liso, branquinho. O nanquim não borra nele. É ótimo. Essa outra marca que também é boa, tanto quanto esse. Mas a gente pode usar até papel sulfite, numa gramatura maior, que vai bem na ilustração. Agora eu vou apresentar para vocês as achuras. O que são achuras? São linhas que a gente traça quanto mais próximas, mais sombra nós fazemos no desenho. Eu tô desenhando e segurando aqui o celular para filmar. A gente pode cruzar elas. Pode fazer elas na vertical. Na horizontal. Aí uma coisa que eu acho interessante é a gente fazer, eu vou dar esse exemplo aqui, ó. A gente faz, aqui é uma clava antenal. Aí como fazer para ela ficar tridimensional? A gente faz ao lápis essas linhas imaginárias aqui, formando uma trama. Através delas, a gente pode guiar as achuras. Agora eu vou apresentar para vocês a técnica de pontilhismo, que consiste em aglomerar os pontinhos, ó. Vocês vão fazendo. Aí, quanto mais junto os pontinhos, mais escuro fica. O que não é legal fazer. Os pontinhos enfileirados para não formar linha. O que é legal fazer? Tentar pontilhar em zigue-zague para evitar que isso ocorra. Aonde são as áreas de luz, a gente deixa poucos pontos ou nada de pontinhos. Esse é o primeiro exercício prático que eu vou passar para vocês. Aí na apostila, para dar o download, tem esse exercício que vocês podem replicar, tá? O que eu tô usando agora? Uma caneta número 4. E essa caneta número 4 eu vou usar para contornar a minha área externa do desenho. Porque eu preciso de um traço mais forte aonde são os limites externos. Aí aqui eu tô fazendo o pronoto dele. Eu escolhi esse desenho de joaninha. Contorno. Os insetos, eles são bilaterais. E o que isso quer dizer? Que eles são simétricos. Então, tudo que tem de um lado, você pode replicar no outro. Porque os dois lados são iguais.
Antes de começar a desenhar um inseto que vocês gostaram, eu sugiro que vocês estudem um pouquinho a anatomia dos grupos, para entender como é que funcionam as divisões e as adaptações morfológicas de cada grupo. Todo inseto tem o corpo dividido em 3 partes: cabeça, tórax e abdômen. Tem um par de antenas, 2 pares de asa e 3 pares de pernas. Só que essas estruturas, elas variam conforme o grupo. No caso das moscas, né, que são os dípteras, a gente tem um dos pares de asa adaptados em halter. Vocês vão ver alguns insetos, se não me engano, tem uma classe de mariposas que o primeiro par de pernas está adaptado, quase que é imperceptível, mas está lá. A gente não vê porque às vezes a estrutura regrediu. Então, antes de escolher um inseto que vocês vão desenhar, dê uma estudadinha, uma lida na variação morfológica. É importante também que vocês busquem boas referências em livros, em artigos científicos, fotos em alta resolução. Aí a gente tem que ficar muito preocupado com a escala. Se for uma ilustração científica, a escala é fundamental. Então, se você vai fazer para algum livro didático, algum artigo, procure pegar referências que estejam na escala. E se vocês forem fazer ampliação do desenho, é ideal que você amplie na escala, porque aí ele fica bem próximo do original. Então, agora aqui, tá vendo que eu já tô terminando de contornar. Fazendo aqui rapidinho. Aí, a dica de ouro que eu dou pra vocês é que aonde é a região mais escura, que tem sombra, vocês reforcem, vocês façam um traço duplo com a caneta ou usem uma caneta de número maior. Tá vendo essas regiões aqui, onde tem sombra? É só engrossar o traço. Aí agora a gente vai fazer a técnica de rachura. Para essa técnica, a gente usa as linhas. Quer escurecer, é só reforçar. Pode cruzar. Elas. Aí você pode até intercalar com riscos menores. Aqui onde a gente tem
as áreas pintadas. Aí, aonde é a parte alta, vocês não risquem, só onde é a parte baixa. Aqui, aqui. Os desenhos com rachuras, eles lembram muito aquelas ilustrações antigas. O efeito fica bem bonito. Certo? Vamos lá. Áreas mais escuras, os tracinhos mais juntinhos. Você está vendo que eu tô intercalando o sentido. E voilá! Temos aqui um desenho executado na técnica de rachura. Eu vou fazer esse mesmo desenho no pontilhismo e nós vamos comparar as duas artes diferentes. Agora eu vou fazer o mesmo desenho no pontilhismo. Como eu tinha explicado que eles são bilaterais, os insetos, então eu já deixei um lado pronto para ficar mais dinâmico o workshop. Então, o que acontece? Nas áreas escuras de sombra, áreas que são mais baixas, a gente faz uma concentração de pontos maiores. E nas bordas também. O ideal é fazer esse zigue-zague aqui, ó. E depois você vem completando as áreas em branco. Isso evita de formar linha. No pontilhismo não é legal, quando a gente está fazendo esse preenchimento, você colocar os pontos alinhados. Nós só fazemos as linhas nas áreas que tem sutura, que tem linhas mesmo. Como essas aqui, ó. Aqui vocês podem fazer linhas. Agora aqui não, ó. Zigue-zague, aleatório, tentando não fazer os pontos sobrepostos também. Aqui eu já fiz o zigue-zague, então nas áreas onde ficaram claras é só preencher de pontinhos. Nesse caso, eu tô usando uma caneta 04, porque fica mais visível vocês enxergarem eu executando essa peça. Mas o ideal é que se faça os pontos na caneta 01, 02, dependendo do tamanho do desenho que você tá fazendo, até a 005, 003.
nas áreas mais pigmentadas, pontos mais juntinhos, para dar esse efeito de coisa escura. Áreas onde tem sombra, pontos mais agrupados. Áreas onde tem luz, poucos pontos ou nenhum pontinho. Depois da peça executada, a gente dá uma olhada para saber se tem mais alguma área para preencher. E voilá, ficou assim a peça final. Agora a gente vai comparar as duas técnicas de aplicação do nanquim. A rachura, que fica com esse aspecto fofíssimo de ilustração antiga, e o pontilhismo. O pontilhismo é o que a gente usa até hoje. A gente não costuma usar muita rachura, não. A gente usa mais os pontinhos. E ficou assim. E muito obrigada a todos que chegaram até o final desse workshop. Foi 1 hora falando, né? E tanta coisa para falar ainda, que dava para falar durante muitas horas. Então, não esqueçam de baixar a apostila no site do museu e fazerem os exercícios. E, por favor, quem fizer um trabalho bonito e quiser mostrar para a gente, marquem o Museu de Zoologia na hashtag nas redes sociais. Abraço a todos!